Um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aqui pela TV Galega, no programa Mulheres. Agora o nosso destaque é sobre alimentação. Alimentação saudável, é claro, já que o blumenauense, o brasileiro como um todo, a gente vem acompanhando por especialistas que estão comendo mais, só que infelizmente não com qualidade, através da nutrição. E por falar em nutrição, nós temos uma convidada especial, a nutricionista Alessandra Guerra, a nossa convidada de hoje aqui no programa Mulheres. Obrigada, Alessandra. Obrigada a vocês. Boa noite a todos, né? Nós estamos em férias escolares, muitos pais também conseguiram conciliar as férias através dos seus filhos, também estão aproveitando esse momento especial, Alessandra. E surge aquela dúvida, oferecer também qualidade, nutrição, mais pratos saborosos para as suas crianças, os seus filhos adolescentes. Fala um pouquinho para começar com esse assunto, por exemplo, né? Um prato saboroso, mas acima de tudo, nutritivo para a família blumenauense nesse momento de férias. Importante lembrar que as férias, a alimentação saudável, ela não deve tirar férias, né? Ela deve acompanhar a família durante esse período de férias também. Porque a alimentação saudável, ela deve se manter para a vida inteira, né? Mas para isso ela precisa ser prazerosa para que ela consiga ser duradoura, né? Então, se alimentar de forma saudável não é deixar de comer tudo que se hoje é banido, mas saber como consumir isso, com moderação. E é importante que no cardápio da família, inclusive durante as férias, tenha a presença de frutas, a presença de verduras, de vegetais, para que o consumo desses alimentos como salgadinhos, biscoitos, ele não seja tão grande. Então, dá para comer uma bolacha, né, durante as férias, dá para comer até um salgadinho, mas precisa comer fruta, precisa comer verdura. Alimentação saudável não tira férias. Não tira férias, ela deve permanecer para o resto das nossas vidas. Então a gente deve aprender a torná-la o mais prazerosa possível. Não precisa comer nada de forma obrigada, né? Então, agora no inverno a gente não tem tanta vontade de comer frutas. Então, como tornar essas frutas mais apetitosas, de repente esquentar um pouquinho elas, polvilhar uma canela, até quem sabe um chocolate, né? Os vegetais que não se tem tanta vontade de comer porque estão mais gelados, por que não transformar numa sopa, né? Ou nos legumes refogados? No caso de verduras, Alessandra, com o corre-corre do dia a dia, tem muitas pessoas que acabam não tendo condições. Aquelas que têm condições de almoçar em casa, por exemplo, mas não podem oferecer naquele momento rápido a verdura para ser introduzida também no seu almoço, na sua janta. E acabam cozinhando, digamos assim, a beterraba, a cenoura, a couve-flor, cozinham no final de semana e tem aquilo sendo oferecido diariamente através de um pote especial, tudo com muito cuidado. Esse tipo de alimento, apesar dele estar naquela situação ali, ele também oferece nutrição, oferece qualidade para aquela família? Sim, é melhor que seja consumido muitas vezes dessa forma do que ele não seja colocado no cardápio, né? Porque um exemplo que eu gosto bastante de dar no consultório, se você vai se servir com um prato vazio, o risco de você colocar um maior volume de arroz, de macarrão, de carne, é muito maior. Se pelo menos tiver ali uma folha de alface, uns legumes que foram cozidos no dia anterior, isso já vai estar ocupando uma parcela do prato e diminuindo a ingestão de alimentos mais calóricos e te nutrindo também. É claro que quanto mais fresco for o alimento, mais nutrientes ele tem. Mas se ele for preparado de maneira, se esse vegetal, por exemplo, um brócolis, se você cozinhou ele à noite, de forma bem rápida, na água quente ou já no vapor, e você, assim que terminar o cozimento, resfriá-lo, já colocar ele na água fria, ele vai parar o processo de cozimento, vai preservar as propriedades nutricionais, e se você armazenar logo em seguida na geladeira, para consumir no dia seguinte, não tem problema algum. Você consegue preservar mais os nutrientes. Mais uma dica legal para ser dada, então, cozinhando o brócolis, a cenoura, a couve-flor, digamos, na noite anterior. Então, depois que ela passou pelo processo, né, de cozimento, é bom dar aquele choque térmico. Que vai ser o branqueamento, ou seja, você parar o processo de cozimento para preservar mais as propriedades nutricionais e a textura do próprio alimento. Porque se você, por exemplo, cozinha um brócolis, pode ter sido no almoço para servir no mesmo almoço. Se você cozinhou e não fez esse processo de resfriamento, até ele chegar na mesa e continuar quente, ele vai continuar o processo de cozimento e vai continuar perdendo nutrientes. Então, por isso que o ideal é fazer isso. Inclusive, até muitos restaurantes fazem com massas, né, com os próprios vegetais, para que você preserve a textura também. E nesse caso, então, tirando da panela ainda quente,
bota ali numa, né, na água. Ou debaixo da torneira de água gelada, ou numa baciazinha com água com gelo, você joga dentro e daí depois retira, que preserva a cor, preserva as propriedades e a textura. Que legal, é importante, mais uma dica legal aqui no nosso programa Mulheres. A combinação arroz, feijão, feijão, arroz ao longo de toda uma semana, de segunda a sexta-feira, incrementando com um ovinho frito ou uma carninha. A pessoa que tem essa combinação diariamente, ela está perdendo alguns nutrientes ou ela está se alimentando bem, no caso? O arroz com feijão é uma combinação perfeita. Ele devia inclusive, estar presente diariamente no nosso cardápio, nos 7 dias, não só nos 5 dias da semana, tá? Variando as cores do feijão, pode ser o feijão preto, fradinho. E como substitutos do feijão, a gente tem a lentilha, a ervilha, o grão de bico, que também são leguminosas, que são importantes, são ricas em fibra, em proteínas de boa qualidade também. Essa mistura é excelente, tá? É legal, nesse prato da hora, por exemplo, se for um prato do almoço, do jantar, né, ter o arroz com feijão. No lugar do ovo frito, eu aconselharia mais um ovo cozido, um omelete, ou até um ovo que você use menos gordura na hora de preparar, tá? Ou uma carne, mas nesse prato falta salada. Então, se você conseguir deixar o mais colorido possível, mais nutrientes você vai estar ingerindo, né? Então, cada cor tem um nutriente diferente. Então, se você misturar pelo menos 3 tipos de vegetais diferentes no almoço, no jantar, você já vai estar muito mais bem nutrido. E agora no inverno, muitas pessoas deixam de consumir esses alimentos e com isso vem maior incidência de gripe, de doenças respiratórias. Por quê? Com a baixa do consumo desses alimentos também se diminui a imunidade. Então, se você não está bem nutrido, o risco maior de você ter alguma doença Ainda mais essa mudança brusca de temperatura, semanas com frio intenso, outras semanas durante o dia um pouco mais quente, depois volta a cair a temperatura ao longo da noite, né? Isso. Então tem que estar bem preparado realmente para aguentar tudo isso. Tem que estar bem nutrido, né? E uma dieta variada evita com que essas doenças apareçam, né? Alessandra, agora a questão, por exemplo, assim, os pais. Quando os pais fazem cara feia, entre aspas, digamos assim, para a sua alimentação, a verdura, a fruta, aquele filho tende também a não gostar. Sim. Então, os pais não podem cobrar do seu filho quando eles não estão fazendo a lição de casa. Quando não dão exemplo. Não dão exemplo. O primeiro passo é a gente dar o exemplo, né? Se reeducar. Os pais precisam fazer isso. Então, quando a gente vai tratar uma criança com obesidade, a primeira coisa que a gente precisa fazer é que os pais tenham aderência a esse tratamento também. Porque não adianta eu falar para a criança coma fruta e verdura se esses alimentos não estão disponíveis em casa, ou se os pais não comem, porque a criança vai querer comer uma fruta se o pai não dá o exemplo, né? Então isso é muito importante, a alimentação dos pais é fundamental. Então, sempre falo para as crianças, para os pais que vão no consultório, tenha um momento da fruta, de todo mundo sentar e comer pelo menos essa fruta no dia, né? Deixar o prato mais variado. Tem estudos hoje mostrando que se a criança, ou seja um adulto, né, tem a opção de escolha de alguns vegetais na hora do almoço, isso aumenta em 80% a chance dela um dia ingerir esses alimentos. Só que o que acontece? Muitas crianças falam hoje, eu não quero. E daí não é colocado isso à frente da criança. A criança não vê, não visualiza e não come. Se confortando assim, ele não quer comer, ele não gosta de comer. Né? E eu trabalho muito com alimentação infantil também e já faço a prevenção, a inclusão de uma alimentação saudável desde a fase que a criança vai começar a comer com 6 meses. Né? Então, quanto mais cedo a criança for exposta a alimentos saudáveis, maior vai ser a chance dela ter isso como hábito para a sua vida, né? Tá certo, Alessandra. Agora a gente tem mais um intervalo comercial e na sequência vamos continuar falando sobre essa alimentação infantil, a obesidade infantil, obesidade juvenil e cursos especiais voltados aqui para a nossa cidade quando o assunto é alimentação, tá certo? Tá joia. Vamos então ao intervalo comercial e na sequência tem muito mais dicas alimentares para você aqui no programa Mulheres.